Tanto o PCC, tanto o Comando Vermelho, as maiores e mais conhecidas facções do Brasil, estão presentes em quase todos os estados brasileiros, com exceção de apenas um: o Rio Grande do Sul. Aqui nós temos uma série com mais de 15 facções locais, que, diferente dos outros grupos do país que foram sucumbidos ao poder de PCC e CV, no Rio Grande do Sul os grupos permanecem independentes até os dias de hoje. Isso seria algum tipo de poder paralelo dentro do mundo do crime, ou algum tipo de separatismo criminoso? Como e por que isso acontece? Fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o porquê o crime no Rio Grande do Sul parece ser tão independente. Antes de entrarmos no Rio Grande do Sul, vamos até a origem do crime e como que se espalhou pelo Brasil. No Rio de Janeiro, por volta dos anos 70, a facção do Comando Vermelho foi a primeira a crescer e ganhar espaço, onde foi liderada principalmente por Beira-Mar, dominando quase todas as cadeias e o tráfico nas favelas cariocas. Com o tempo, essa dinâmica de cadeia e tráfico começou a se espalhar pelo Brasil e diversos outros grupos foram surgindo. O mais forte deles, conhecido como PCC, surgiu em 93 e foi liderado principalmente por Marcola, e esses caras foram que revolucionaram o business dentro do mundo do crime, o que também os dava poder dentro dos presídios, e dessa forma eles conseguiram unificar o estado inteiro de São Paulo. Logo em seguida, ao fortalecimento do PCC, eles rapidamente foram se espalhando para diversos estados no Brasil, e é aí que começa a polarização de facções. Junto com a expansão do PCC pelo Brasil, também veio a expansão do Comando Vermelho. Mas mesmo com a expansão desses dois, isso não significa que não houveram também grupos separatistas que tentaram sua independência própria. No Amazonas, a facção da Família do Norte por um tempo permaneceu independente, até que em um momento de sua trajetória eles tiveram que se aliar com a facção do Comando Vermelho para poder sobreviver. Outros grupos grandes como Al-Qaeda, Família Monstro, tiveram seus momentos independentes, mas se tu for ver no Brasil todo, quase todas as facções do Brasil se aliaram ou com o CV ou com o PCC. Com isso, o PCC tinha maior poder sobre as rotas do Paraguai para São Paulo, enquanto o Comando Vermelho tinha maior poder das rotas da Amazônia para o Rio de Janeiro. Tá, mas e o Rio Grande do Sul? Aqui, por volta dos anos 80, um cara chamado Melara unificou todas as cadeias do estado, liderando a grande facção chamada Falange Gaúcha. Nessa mesma época, Marcola havia sido transferido para as cadeias da Falange Gaúcha, e aqui ele fechou uma aliança com o PCC, que nessa época também era aliado do Comando Vermelho. Então o plano de Melara era muito simples: manter boas relações de comércio com os grandão lá de cima e ficar suave ali no Rio Grande do Sul. Porém, após um tempo, a Falange acabou se desestruturando. Os membros que restaram acabaram fundando a facção dos Manos, que apesar de controlar boa parte do comércio de drogas, estava perdendo espaço dentro das cadeias para os novos grupos criminosos que estavam surgindo. No sul do Rio Grande do Sul, a facção dos Tauras pouco a pouco vai dominando as ruas e cadeias da região de Pelotas, Rio Grande e cidades em volta. Um pouco mais para cima, em Santa Maria, a cidade que é conhecida por ser a capital do interior gaúcho, foi disputada pelos Manos, pela facção dos Cebolas, que foi criada em Santa Maria, pela facção porto-alegrense dos Antibala e também a facção dos Abertos. E o mesmo aconteceu na cidade de Canoas, que foi dividida entre Manos, Balas, Antibalas e a facção Família Matias Velho, originária da cidade de Canoas. Tá, mas se é tudo fragmentado, não seria mais fácil pro PCC e CV invadir a porra toda e dominar o estado gaúcho? Por isso que não se deve faltar nas aulas de geografia. Olhando aqui no mapa, Paraguai, Bolívia e Peru são países produtores de drogas, e o Comando Vermelho e PCC, eles atuam nas fronteiras desses países para comercializar essas drogas. No caso,
trazer tudo daqui pra cá. O Rio Grande do Sul, ele faz fronteira com o Uruguai e a Argentina. Cara, o Uruguai e a Argentina são produtores de droga? A Argentina é a passagem e o Uruguai é comprador. Após a legalização no Uruguai, o consumo cresceu bastante, a ponto que as facções estavam aumentando sua importação de drogas para suprir a demanda dos uruguaianos que queriam torrar o negócio. Então, como a facção dos manos, que era quem dominava as fronteiras, tinha uma boa relação com PCC e CV, não fazia sentido nenhum as facções grandes virem brigar com os manos e mais uns outros 10 grupos para dominar o estado, sendo que eles não iam ganhar muita coisa além do que já estavam ganhando com os comércios. Tá, mas e depois que o PCC e CV entraram em guerra e começaram a se matar no país todo, de qual lado a facção dos manos acabou ficando? A polarização no Rio Grande do Sul não aconteceu por causa do PCC e CV especificamente, mas por conta de divergências dentro do próprio estado gaúcho. A facção dos Bala na Cara, que surgiu no início dos anos 2000, começou como um grupo criminoso independente que trabalhava às vezes a favor, às vezes contra os manos. A partir de 2010 começou a crescer absurdamente na cidade de Porto Alegre, tomando diversos bairros na base do tiro. Com isso, os Bala na Cara se tornaram a segunda maior facção gaúcha, sendo o principal concorrente dos manos. Isso acabou obrigando facções grandes como PCC e CV escolherem algum dos lados para poder negociar. Os membros do Comando Vermelho estariam no Rio Grande do Sul atuando em favor e aliança com a facção dos Bala na Cara, enquanto os membros do PCC continuariam atuando junto com os manos. Algumas teorias apontam que todas essas negociações tenham acontecido na região de Passo Fundo, dentro das cadeias. Essa polarização de CV e PCC que tinha no Brasil acabou se transformando em balas e manos dentro do Rio Grande do Sul. Entre 2014 e 2018, a guerra entre essas duas facções estava em seu auge, onde Porto Alegre e a região metropolitana estavam passando por um grande período crítico, com decapitações, esquartejamentos, execuções e tiroteios em plena luz do dia. Se tu quiser saber o que aconteceu de fato na cidade de Porto Alegre, como que foi esse período crítico, clica nesse vídeo aqui que eu vou te contar tudo sobre as facções de Porto Alegre. E não posso, claro, de deixar de agradecer os fodão da parada. Os membros do canal estão patrocinando nosso trabalho por apenas 2 pila. E ainda de quebra, estão tendo acesso aos mapas que a gente usa. Vai assinar essa porra aí ou não vai? É 2 pila.